Boa noite a todos, graças a Deus, nós estamos novamente juntos no Grupo Espírita Jean, aqui em São Paulo, na zona norte da cidade de São Paulo, para aqueles que nos acompanham por intermédio do nosso canal no YouTube, Espiritismo ao Vivo. Estamos aqui à Rua Força Pública, número 24, ao lado da estação do metrô Carandiru. 30 anos de serviços prestados à comunidade na qual se encontra inserido. O Grupo Espírita Jean, desde 1995, presta assistência social e espiritual aos seus frequentadores, alunos, assistidos, graças à colaboração de uma equipe de trabalhadores voluntários que é sempre presente, sempre pontual aqui conosco, nos possibilitando a extensão da caridade. Fora da caridade não há salvação. Eu quero, nesse instante inicial, agradecer na transmissão de hoje nosso companheiro Fábio Roberto Parreira, que está aí na transmissão, nos trabalhos técnicos, e quero convidar a todos para que estejam conosco neste sábado, às 18 horas, 6 horas da tarde, pontualmente, no Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa casa. Evangelho no Lar, sábado às 18 horas, 6 horas da tarde, reunião pontual por intermédio da internet. Você fica em casa, utilizando-se do computador ou do aparelho telefônico, celular, você participa, o link é colocado no grupo Amigos do Jean, grupo Amigos do Jean, do WhatsApp. É só clicar, entrar e participar. Evangelho no Lar, levar para o nosso lar a serenidade, a paz, a luz, trazida pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um convite, nós queremos convidar a todos, no próximo dia 18 deste mês de janeiro de 2026, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui no Grupo Jean, 18 de janeiro deste ano de 2026, domingo, 10 horas da manhã, para os trabalhos de psicografia, pintura mediúnica, palestra, oração, feira de livros e a nossa fraterna reunião em torno do lanche comunitário. A casa, no dia 18 de janeiro, domingo, vai abrir às 9 horas da manhã e nós receberemos a todos com a cordialidade que é própria de todo trabalhador espírita. Estejam convidados, portanto, para estar conosco, trabalhos de psicografia, palestra aos cuidados. Nosso querido companheiro, Dr. Joel Beraldo, médico homeopata, clínico geral, divulgador do espiritismo, orador espírita, dirigente espírita, que estará conosco falando da saúde do corpo e a saúde da alma. Pedimos a todos que se encontram no Grupo Espírita Jean para fechar os olhos suavemente, afastar-se dos telefones celulares, neste momento de prece. É sempre reconfortante para a nossa alma recordar as abençoadas palavras de Jesus, que estão em Mateus, 20º capítulo, versículo 18º. Quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, eu aí estarei. Palavras de Jesus, palavras da nossa redenção. Em oração, suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviarmos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir,
fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos, que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo o pensamento de orgulho, de egoísmo, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que agora nos envolvem, reconheçamos vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessários. Se nesta reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não do bem, abre-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, Senhor, como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Graças a Deus, nós vamos a seguir da prece convidar o nosso irmão Daniel Tessaroto, que é colaborador da casa, trabalhador voluntário da nossa casa, faz parte da equipe de trabalhadores e que fará a leitura do livro Sinal Verde, de autoria do espírito Dr. André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, publicação da Comunhão Espírita Cristã. É o nosso livro de preparação. A cada semana, um capítulo. Nós vamos prestar bastante atenção, porque o Dr. André Luiz está falando comigo, mas está falando com você também, está falando com todos nós. São recomendações oportunas e práticas que nos ajudam a levar uma vida melhor. Daniel. Boa noite a todos. 41º capítulo, reuniões sociais. A reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore, em qualquer agrupamento, quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochile nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir, fora de propósito, nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se, cada um de nós, dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. E para dar continuidade, chamaremos novamente a tribuna espírita Afonso Moreira Júnior, fundador do Grupo Espírita Jean.
nosso evangelho desta noite é de um ensinamento fundamental. Quando se fala no Espiritismo em ensinamento fundamental, nós não estamos nos referindo a conhecimento filosófico, técnico, metafísico, ensinamento que naturalmente seja importante, mas que não esteja ligado à praticidade do nosso dia a dia. Quando nós nos referimos no Espiritismo ao ensinamento fundamental, naturalmente estamos nos referindo ao Evangelho de Jesus, que é o fundamento da religião espírita, é a religião de Jesus, a religião do amor. E quando nós nos referimos a ensinamento fundamental, é ensinamento fundamental para a nossa felicidade. Todos os ensinamentos trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, eles são verdadeiramente fundamentais para que nós possamos encontrar a felicidade. Quer ser feliz? Dê ouvidos a Jesus. Quer ir pelo caminho do desencontro, do sofrimento, do desabrigo, da decepção, da desilusão? Vai pela tua própria cabeça. Não que não seja necessário, cada um de nós, dotado do seu livre-arbítrio, prestar bastante atenção aos conhecimentos e segui-los de acordo com a fé raciocinada. Mas ignorar o ensinamento de Jesus fatalmente vai nos conduzir à desilusão, a sofrimento, a desencanto, neste mundo aqui, que é uma ilusão. Os Espíritos dizem, a Terra é o mundo da ilusão, é o mundo material. O verdadeiro mundo, a verdadeira pátria, é o mundo espiritual. É para onde o espírito retorna após a morte do corpo físico. E nesse sentido, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, desta noite, está no 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados, abençoados, aqueles que são misericordiosos, aqueles que têm misericórdia, que sabem perdoar, que sabem esquecer o mal que sofreram. Bem-aventurados os misericordiosos, que não querem se vingar da pessoa que lhes prejudicou, lhes tirou a paz, lhes tirou um bem material, ou quem sabe uma afetividade, alguém que lhe traiu, que lhe enganou. É deixar para lá. Esses são os abençoados, aqueles que não guardam mágoa e que não guardam rancor. O que Jesus diz está bem claro, trazido por Mateus no seu 5º capítulo do seu Evangelho, que é transcrito neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É Mateus capítulo 5, versículos 25º e 26º. Palavras de Jesus. Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiveres com ele a caminho. Eu vos digo em verdade que não saireis daí enquanto não houverdes pago até o último ceitil, o último centavo. Reconciliar-se com seus adversários enquanto estivermos aqui a caminho, encarnados na Terra. Este item tão importante para a nossa felicidade, se entendido, se estudado, se colocado em prática, não por obrigação. Não por obrigação. O Evangelho de Jesus não deve ser levado em prática no nosso... eu tenho que fazer porque é assim. Não, eu devo fazer porque é para o meu bem. É como a criatura que toma o remédio que às vezes é amargo, que incomoda, mas ela toma e diz, não, mas isso vai me fazer bem. Há algumas pílulas, alguns comprimidos que nós notamos que são alguns fármacos que são fornecidos em comprimidos grandes, que incomodam,
quando nós vamos engolir, nos causa uma certa dificuldade. Mas, embora ele cause aquele incômodo momentâneo, nos incomode, é a cura do mal que nós estamos sofrendo. É claro que quando a gente diz que precisa se reconciliar com a pessoa que te prejudicou, nós não vamos alegremente saltitando na direção daquela pessoa: oh, meu amigo, eu te perdoo, me abraça, vai dar tudo certo. Isso não existe, isso é surreal. Seria pueril pensar desta forma. O perdoar a pessoa que nos prejudicou implica, acredito eu aqui nesse instante, implica em humildade da nossa parte. Porque quando nós somos incomodados, feridos, traídos, prejudicados, quando sofremos um dissabor por causa de segundos ou terceiros, o nosso orgulho é ferido. Bom, aquele cara me prejudicou, aquele sujeito ali me puxou o meu tapete. Então, o ressentimento que nós guardamos, ele é alimentado pelo orgulho, ele é alimentado pela vaidade, que é combustível muito, muito forte, e que vai alimentar o desejo de vingança. E toda vez que pensamos naquela pessoa, que encontramos aquela pessoa, ou que alguém nos menciona aquela pessoa, cresce dentro de nós, fermenta dentro de nós o desejo de que aquela pessoa sofra pelo mal que ela nos causou, pelo mal que ela nos fez sofrer. E aí é o erro crasso. Porque quando isso acontece, quando nós desejamos o mal, ou quando não desejamos objetivamente o mal, mas nós lembramos daquela pessoa de maneira antipática, de maneira vingativa, de maneira odiosa, nós estamos nos juntando àquela pessoa num processo obsessivo. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ele não poderia, na época em que ele esteve conosco, há 2000 anos atrás, falar em processos de obsessão, explicar o magnetismo, a força do pensamento para agricultores e cuidadores de animais, que não sabiam ler nem escrever e que talvez nunca cogitassem algum dia de ter essa possibilidade de ler ou de escrever. Então era necessário que tudo fosse falado numa linguagem velada, mais acessível. E o próprio Cristo, ele vai dizer, antes de partir, que no tempo aprazado viria o Consolador prometido para dizer tudo o que ele não pôde falar, porque, palavras dele mesmo, vós não compreenderíeis. Porque nós estávamos lá, provavelmente, encarnados naquela época. Agora, se você olhar há 2000 anos atrás e olhar para nós hoje, claro que nós tivemos um crescimento intelectual, um crescimento moral. Estamos muito longe da perfeição. Mas hoje já somos capazes, se naquela época, naquelas encarnações que se perdem na noite dos tempos, nós éramos criadores de animais, e nós vivíamos de tosquiar a lã do pobre do carneirinho. Se a gente cozinhava o carneirinho, vendia a carne do carneirinho, ou do bode, ou seja lá qual fosse outro animal, e vivíamos plantando trigo e outros grãos. Hoje nós já estamos em outras ocupações, um está na informática, um está na técnica dos conhecimentos informáticos, na cibernética, a outra está na área da saúde, já é médica veterinária, o outro é médico pediatra, a outra é diretora de escola. Nós já evoluímos, não evoluímos? Ao menos intelectualmente e, claro, evoluímos moralmente. Não fazemos o mal com predeterminação contra ninguém. Então, nesse instante, aqui na tribuna do Grupo Espírita Jean, com esta lição aberta, reconciliar-se com os seus adversários, nós podemos falar uma linguagem que o Cristo não poderia usar. Para com esse negócio de odiar aquele cara que te prejudicou, que você vai ficar imantado com ele. Você vai ser o obsessor dele e ele o seu obsessor. E quando ele desencarnar, ele é bem mais velho que você, quando ele desencarnar, ele vai ser um obsessor invisível na sua vida. E você vai estar aqui, vai ser prejudicado por um fantasma. Fantasma, modo de dizer, não existe fantasma. Existem espíritos desencarnados,
que não evoluem, não sobem, né, para uma coluna espiritual, porque estão agarrados aqui à Terra por forças de sentimentos bastante instintivos, porque o ódio é instinto, não é? O ódio não é inteligência. Pela inteligência ninguém vai odiar outra pessoa. Pelo menos se não vai querer bem, não vai odiar. Então nós já estamos capacitados a entender que se não nos desligarmos dos ressentimentos, das mágoas, dos ódios e tudo mais, nós fatalmente seremos assediados espiritualmente por essas criaturas que estarão ligadas a nós, porque nós estaríamos dando permissão a elas para adentrar ao nosso pensamento. Porque ele me odeia, eu odeio ele, pronto, a ligação está feita. O circuito está feito, não é? Não é o circuito que liga a luz, é o circuito que apaga a luz interior e que leva a processos obsessivos que causam ruína de muitas pessoas, doença, desavenças, desencontros, e que levam muitas vezes as pessoas a se transformarem em moradores em situação de rua. Então, o perdão, o esquecimento das ofensas recebidas, ele deve ser entendido como medida profilática para limpeza e pureza da nossa alma. Ah, mas ele te aprontou pra caramba. Deixa ele. A justiça de Deus é que vai falar. Eu não quero o mal dele, não quero o mal de ninguém, eu quero o meu bem, o bem da minha família, e que ele seja feliz e siga o seu caminho. Não significa que nós vamos ter que abraçar, beijar, cultuar a pessoa que nos prejudicou. Não é isso. Jesus não pede isso de forma alguma. O que ele pede é que haja um desligamento desse sentimento negativo que pode nos trazer sérias consequências nesta encarnação e na próxima encarnação. E o Espírito que norteia esse ensinamento ainda assinala que é um pensamento muito bom e positivo, que de repente, pelo perdão, pelo esquecimento, nós podemos até transformar um perseguidor, alguém que nos persegue, num amigo. Eu me recordo, na minha juventude, nos tempos de colégio, meu Deus do céu, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha juventude, que já foi embora. Mas nós tínhamos lá os nossos grupinhos, as tribos, como se fala hoje em dia, e cada um tinha lá o seu líder, tinha aquele pessoal tal, e cada um queria ser mais corajoso que o outro. E um dia, não sei por que cargas d'água, o nosso grupinho entrou em choque com o outro grupinho, e eu estava liderando o nosso grupinho, e o líder do outro grupinho veio para cima de mim. Nós nos enfrentamos na sala de aula dos professores. Meu Deus do céu, fomos punidos, né? Imagine, brigando na sala de aula dos professores, um acusando o outro. Foi ele, não foi ele, foi ele. E aquela briga, e de repente, não fui eu que tomei a iniciativa da briga, Deus sabe disso. De repente eu levo um uppercut, um soco poderoso, e eu revidei. E aí foi aquela tristeza. Bom, eu sei que os dois ficaram uns 2, 3 dias de molho em casa, porque as pancadas foram fortes, a suspensão do colégio. E eu me recordo de receber em meu lar, em minha casa, a mamãe disse: olha, a sua turminha está aí, que está preocupada com você, quer te visitar, não é? Eu disse: manda entrar. E aí eu estava meio deitado na cama, já sentei, já estou aqui, não sei o quê. E o pessoal, o nosso amigo lá quase acabou com você, hein, Afonso? Eu falei: acabou nada, eu é que vou acabar com ele, eu vou sair daqui, ele vai ver o que vai acontecer, ele vai tomar uma lição, assim que eu tiver saído, primeiro dia que eu for para a escola, ele vai vir. Estava na cama, em casa, com os amigos, né? Tomando sorvete lá que a mamãe trazia, sorvete feito em casa, e basofiando, né? E aí encerrou o assunto, acabou, a turma foi embora, e chegou o dia do retorno às aulas. Nós entrávamos 6:45 no colégio, e o caminho era feito a pé. Eu saía de casa pelas quebradas e tal. Quando eu vejo no meio do caminho
o meu agressor, o líder do grupo, do bando inimigo nosso, acompanhado de toda a turma dele. E ele disse, você andou falando aí, vieram me falar, imagina, os meus próprios amigos, vieram me falar que você diz que está muito bravo, que vai acabar comigo. Pois olha o que eu trouxe aqui, me mostrou um saco, o rapaz era agressivo, me mostrou, você está vendo o que tem aqui nesse saco? Eu olhei e falei, eu quero ver, eu estava já calmo, né? O que tem nesse saco? Olhei o saco que ele trazia, eles são canivetes, você escolhe um, eu escolhi outro, vamos ver quem é que é bom aqui. Eu falei, meu Deus do céu, canivete, uma arma, né? Arma branca. E tinha canivete de todos os tamanhos, ele juntou, teve a pachorra de juntar. Eu sei que naquele momento, eu naturalmente nunca fui, nunca serei um espadachim ou qualquer coisa parecida, nem com canivete, nem com qualquer outra lâmina, nunca foi a nossa intenção machucar ninguém. E eu disse para ele, mas foi assim uma coisa divina. Eu disse para ele, chamava-se Johnny, pode ser que ele esteja me ouvindo. Eu disse, Johnny, bobagem é essa? Vamos brigar, se machucar. A gente já não brigou bastante? Larga isso aí. Eu falei, canivete bacana esse aqui, de onde que é? Aí comecei a pegar os canivetes e perguntava. Ele falou assim, não, esse meu pai me trouxe, eu coleciono canivete. Eu falei, mas que legal. E começamos a conversar. Resumo da ópera que o nosso tempo já passou. Nos tornamos ótimos amigos. Ele, a partir daquele dia, passou a ser o meu melhor aluno no colégio. E ele era avantajado, fazia... naquele tempo não tinha academia, falava-se halterofilismo, aquelas coisas. Ele tinha um físico avantajado e tal. E um dia ele chegou e disse, estava meio assim bravo, disse, olha, quem brigar com o Afonso brigou comigo, hein? Quem brigar com o Afonso está comprando briga comigo. Eu só estou avisando. Surgiu lá um quiprocó. Quem brigar com ele está brigando comigo. Quem é que está brigando com ele? Eu disse, meu Deus, ontem queria me matar. E hoje é o meu melhor amigo. A história é verdadeira. Eu deixei de contar alguns detalhes que ficam para uma outra oportunidade. Mas é um testemunho que me emociona muito, porque aquele que era uma pessoa que eu olhava com tanto receio e que queria naturalmente vê-lo bombardeado, né, fora de cenário, de repente se tornou meu amigo. E os que eram meus amigos, eu disse, vocês foram lá falar para ele, né, que eu queria brigar. Eu fiquei sabendo que, de repente, os amigos não são tão amigos. E os inimigos, de repente, podem ser nossos amigos verdadeiros depois de passar pelo teste da verdade. Em verdade vos digo, amai-vos uns aos outros. Amar uns aos outros não é abraçar, não é beijar, mas é tratar o próximo com respeito, com carinho e fazer do próximo um amigo. Quem é o verdadeiro milionário desta vida e da outra? Aquele que tiver mais amigos. Aquele que tiver mais amigos está sempre bem. E o amigo sempre vai auxiliar na hora difícil. É nessa paz, é nessa luz que eu convido a todos, dentro do horário que nos é facultado, para as vibrações inspiradas no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a vibração, ela é uma força que parte do nosso coração e que é transmitida pelo pensamento. Onda eletromagnética que percorre o espaço na direção do seu objetivo. Podemos fazer a caridade pelo pensamento. Não vamos perder esta oportunidade. Convido, nesse instante, a nossa irmã Mary Cristina para nos conduzir neste breve roteiro de caridade inspirada no amor de nosso Senhor Jesus Cristo.
tranquilos, serenos, confiantes em Jesus, vibremos. Vibremos pelos dirigentes de todos os países, em especial por aqueles que se encontram em conflito. Vibremos pelos nossos governantes. Vibrações pelos doentes, doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos presidiários e pelos espíritos que ainda se consideram prisioneiros da extinta casa de detenção do Carandiru, hoje Parque da Juventude. Vibremos pelas crianças e idosos abandonados, pelos jovens transviados. Vibrações pelos moradores em situação de rua. Vibremos por aqueles que se encontram diante de provas dolorosas. Vibrações pelos religiosos, pelo diálogo interreligioso. Vibremos pelos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e de estudo. Vibrações nesse instante por nossos familiares, por nossos entes queridos. Vibremos por aqueles que se consideram nossos inimigos. Vibrações pelos alunos, assistidos, frequentadores, voluntários, médiuns, dirigentes e amigos do Grupo Espírita Jean. Vibremos por aqueles cujos nomes estão assinalados em nossa urna de vibrações. Vibremos pelos desencarnados durante a pandemia. Vibrações por aqueles que levam adiante a divulgação do Espiritismo com Allan Kardec. Agradecemos aos espíritos benfeitores por acrescentarem à nossa água os fluidos que mais necessitamos para a manutenção ou para o restabelecimento da nossa saúde. Nós pedimos nesse instante uma vibração muito especial pela nossa irmã, colega de trabalho aqui do Grupo Espírita Jean, Egli Henrique Silva, e sua mãe, que está se recuperando de acidente doméstico e está hospitalizada, que ela possa receber do nosso coração as nossas melhores vibrações que estendemos a ela, mãe da nossa irmã Egli, aos seus familiares, que todos possam se acalmar, se tranquilizar, e rogamos ao mentor amado Dr. Bezerra de Menezes pela breve recuperação da mãe da nossa irmã Egli Henrique Silva. É nessa paz, é nessa luz que nós vamos caminhando para o encerramento dos nossos trabalhos, agradecendo aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco nesta noite, rogando que nos ajudem a colocar em prática
as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis, Pai, que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, nós vamos aqui nos despedindo daqueles que nos acompanham, que nos acompanharam pelo nosso canal Espiritismo ao Vivo, do YouTube, convidando para que estejam conosco na próxima quarta-feira, para a nossa reunião semanal. A casa abre as portas às 6h30, os trabalhos começam pontualmente às 8 horas da noite. Serão todos bem-vindos. E quero, nesse instante, comunicar que nós prosseguimos o nosso trabalho aqui, embora ausentes do sinal. Nós terminamos a transmissão aqui, mas continuamos aqui no primeiro andar da casa, prestando assistência espiritual a todos aqueles que se encontram conosco nesta noite abençoada do dia 7 de janeiro de 2026. Deus abençoe a todos, muita paz. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. E até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. Até lá.